Então, bom dia a todos e a todas. Vocês estão aqui vindo para mais uma aula do projeto do Almeida Monte, que é o Enem Não Tira Férias. Sou o professor Rafael, professor do turno da noite do Almeida Monte, professor de Química. O assunto que nós vamos tratar aqui é a termoquímica dentro da prova do Enem, certo? É um tema que tem sido bastante recorrente aí ano após anos no Enem. Então vamos lá, certo? Qualquer dúvida aí que vocês tiverem ao longo da aula. Por que é importante a gente entender um pouquinho de termoquímica, né? Por que o Enem traz questões sempre sobre termoquímica? Né? Porque a termoquímica está ligada também à energia, né? E a energia hoje a gente é totalmente dependente dela. Então a gente precisa dos veículos motorizados que funcionam a energia, a manufatura de bens, né, na indústria, e o funcionamento aí de vários tipos de dispositivos. Então a gente está sempre utilizando energia, e entender como essas energias funcionam é vital no mundo moderno, né? No processo de tomada de decisões que a gente precisa ter para nossas vidas, como economizar energia em casa. Então o Enem está sempre fazendo essas perguntas sobre energias, sobre combustíveis, sobre energias alternativas. Até porque essas atividades humanas dependem da existência de fontes de energia e do conhecimento de como explorá-las, certo? Então, está sempre perguntando sobre energia. E aí a gente tem aí um quadro sobre diversas formas de energias, né? Algumas renováveis, outras não. A energia solar, a energia eólica. A energia solar e a energia eólica está sendo cada vez mais utilizada no Brasil, né? Que tem como principal matriz energética a energia hidrelétrica, certo? E temos a energia termoelétrica, que é algo que encarece a energia, né? Aquele nosso papelzinho que a gente recebe no final do mês da Enel, né? Se liga às usinas termoelétricas quando está em período de seca, porque justamente não tem água para poder gerar energia nas represas, né? Então, se utiliza também a energia da maré, algo que no Brasil ainda não é utilizado. Energia nuclear, nós temos aqui apenas duas usinas, que fica ali em Angra dos Reis. A gasolina para poder movimentar os automóveis, né, os combustíveis fósseis, o carvão, o álcool, ok? E a madeira, certo? Então, dentre as fontes de energias aí que são as mais utilizadas, entre elas a gente está sempre utilizando quem? Os combustíveis, né? Os combustíveis nos automóveis, em algumas empresas que também utilizam máquinas térmicas, ok? E utiliza para as mais diversas finalidades. Então, essa energia, ok? Essa energia, né, que está aqui no slide, quando ela é usada na forma de calor, ela pode ser transformada em outros tipos de energia, tanto na elétrica quanto na mecânica, tá certo? E aí ela pode ser reaproveitada. Então, os processos que liberam calor, né, dos mais conhecidos são as reações de combustão. Nós vamos ver que para o calor, da termoquímica, existem dois tipos de reações, as que liberam calor e as que absorvem calor. No caso, para a geração de energias que interessam mais são as que liberam calor. Que a gente vai ver também que tem nomes específicos para elas. Ok? Então, aqui algumas fontes de energia, né? A cana-de-açúcar para poder produzir o álcool, o gás de cozinha, o petróleo, e aqui é uma carvoaria, certo? Carvão aqui mineral.
Então, como é que a gente... uma outra forma que o Enem também utiliza para cobrar o conteúdo de termoquímica tem relação com o valor calórico dos alimentos. Então, vocês que vão fazer o Enem esse ano, dica aqui do professor, vocês têm que atentar para duas coisas na prova de química, certo? Primeiro, sempre cai termoquímica. Eu acho que desde 2010 o Enem tem duas fases do Enem, quando ele surgiu, que ele era assim, cobrava mais do aluno aspectos ligados à ciência, de se ele estava inteirado do que estava acontecendo, preocupado mais com o contexto, não tanto com cálculo, com conta. Da segunda metade da década que passou até agora, a coisa mudou um pouquinho e o Enem vai começar a cobrar mais questões ligadas a continhas, né, que vocês vão ter que saber fazer, né, a relação fundamental da calorimetria é uma equação muito importante dentro da calorimetria, usada também na termoquímica, e lei de Hess, que é o final da nossa aula de hoje, certo? Tem caído bastante lei de Hess, anotem aí, viu? Anotem aí, lei de Hess, como ponto para você estudar, conhecer e não errar na hora do Enem, certo? Então aqui é a dica que eu estou dando para vocês, importantíssima. Então como é que a gente mede um calor do alimento, né? Vendo aquela embalagem, você comeu um biscoito, por exemplo, está lá a embalagem do valor nutricional, está lá o valor em quilocalorias ou em quilojoules, o valor energético daquele alimento. Então, como é que a gente faz essa medição? A gente utiliza um aparato, certo? Chamado de calorímetro, ok? O calorímetro, certo? Faz a combustão desse alimento dentro do calorímetro, e aí você mede, faz a medição, ok? Do calor que foi liberado. Como é que é feita essa medição? Se utiliza a equação fundamental da calorimetria, ok? Qual é a equação fundamental da calorimetria? Essa daqui. Você já conhece essa equação? Alguns professores de física e química gostam de dar aí algumas dicas, né? Os famosos bizus, né? Da época do vestibular e do Enem. Bizu é do meu tempo, viu? Bizu é dica, viu, gente? É o quimacetio, né? Q é o calor, o M é a massa do corpo que você está medindo, o C é o calor específico, que é característico de cada substância, e o ΔT é a variação da temperatura. Então você sabe a massa, sabe qual é a substância, sabe qual é o calor específico, sabe de quanto variou a temperatura, portanto você sabe quem, né? Tem quatro grandezas aí nessa equação. Então você sabe três, você sabe a que está faltando, né? Que no caso é o calor. Vocês lembram o que é calor específico? Alguém lembra aí o que é calor específico? Não precisa definir não, só dizer mais ou menos o que é. Pronto. Alguns lembram aí, né? Calor específico, gente, é a quantidade de calor necessária, certo? Para elevar o que é 1 grama em 1 grau Celsius, ok? Daquele material. Então, eu tenho 1 grama, eu quero levar em 1 grau Celsius aquele material que eu estou analisando. A quantidade de calor que eu vou precisar para isso vai ser o calor específico, certo? Então, o que é o calor liberado em calorias, o M é a massa do reagente, ΔT é a variação de temperatura e o C é o calor específico em caloria por gramas e graus Celsius. Então, aqui, temos aqui uma tabelinha com algumas substâncias e o calor específico de algumas delas, né? Então, a água, eu preciso de 1 caloria para elevar em 1 grau Celsius 1 grama de água. É assim que a gente lê. O álcool, o álcool eu preciso de 0,6 calorias para elevar em 1 grau Celsius 1 grama de álcool. O alumínio,
Metais têm baixíssimos calores específicos, né? Por isso que eles se aquecem facilmente. Por isso que quando você vai na praça, o banco lá ou é de concreto ou de madeira, não é de metal. Né? Senão a gente não aguentaria sentar porque estaria muito quente, ainda mais em Fortaleza, uma cidade de clima tropical. Muito quente o ano todo. Ok? Como é que está o nosso tempo? Nós vamos até aqui perto das 10 horas, né? Então, recorda isso daí, certo? Tá aí um calorímetro, né? A gente vai utilizar, né, a fórmula da calorimetria, a equação fundamental da calorimetria em algumas continhas. Ok? Então, vamos aqui. Essa forma de trabalhar com termoquímica a gente utiliza para medir o valor energético de alguns alimentos, né? Ok? Então, geralmente vem quem? Vem em tabelas, ok? Ou vem em calorias, ou vem em quilocalorias, certo? Ou pode também vir na outra forma de representar energia, que é o joule ou o kilojoule, tá bom? Vocês não têm tanto que se preocupar com essa relação entre do transformar para converter calorias em joules, porque geralmente a prova do Enem ela traz essa relação, né? Essa conversão de unidades. Mas outra dica do dia, trabalhem bem essa parte de conversão de unidade, gente. Né? Se esforcem para entender como é que uma conversão de unidades funciona, não somente em termoquímica, mas nas outras unidades de grandeza da física. Né? A professora de química, porque química e física são assim, ó. Andam sempre uma junto da outra. Ok? A gente está sempre fazendo medições, né? Em ciência a gente sempre faz medições. Então é natural, né, que a gente tenha que trabalhar com unidades, ok? As grandezas, que sempre medem os fenômenos que ocorrem na natureza, tá certo? Então é só para exemplificar algumas formas de onde a gente utiliza os valores energéticos dos alimentos. Como é que isso cai no Enem, gente? Como é que isso daí cai na provinha do Enem? Vai cair assim, ó, como caiu no ano de 2019, certo? Questão do Enem aí, ó, do ano de 2019, ou seja, é recente, né? Tem menos de 5 anos. Então, em uma aula experimental de calorimetria, essa é uma questão da prova de ciência da natureza, ok? Em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Okay? Então, ela usou um calorímetro ou um simulacro aí do calorímetro, certo? Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água, após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é 1 caloria por grama por graus centígrados, ou graus Celsius. E sua temperatura sua temperatura inicial era de 20 graus Celsius. Então tá aí o enunciado da questão, ok? Temos aí uma tabela, certo? Com o valor energético para uma porção que corresponde a 2 castanhas, que em massa corresponde a quanto? 10 gramas, ok? Então, o valor energético que corresponde a 10 gramas de castanhas é igual a quanto? 70 quilocalorias, ok? Vocês vão reparar, ó, muitas vezes que as questões do Enem trazem informações que você não vai utilizar. Por que então, professor, que o Enem coloca informações numa questão de prova que pode decidir aí o meu futuro,
informações que eu não vou utilizar? É porque eles querem saber, gente, se você é capaz de, num problema, saber filtrar as informações para resolver aquele problema. Certo, gente? Não basta ter só o conhecimento, mas preciso também saber, é necessário também saber como utilizar esse conhecimento, que informações você vai utilizar. Isso não é só para o Enem, isso é para a vida também, certo? Ok? A gente vive hoje numa época em que a informação vem muito fácil, vem muito rápido, em grande quantidade, né? E a gente precisa saber como utilizar essas informações, né? Saber filtrar o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro, o que é fake news, o que não é, ok? Para transformar aquilo ali em valor que vai servir para o nosso conhecimento ou para o nosso patrimônio, tanto cultural quanto financeiro, né? Então a questão pergunta qual foi a temperatura da água em graus Celsius, né? Quando a gente fala sempre graus Celsius, está falando de quê? De graus centígrados também, a mesmíssima coisa, graus centígrados, graus Celsius, medida no final do experimento. Então temos aí as opções, certo? E a gente precisa saber utilizar as informações que nós vamos precisar. Primeira coisa, gente, repare no seguinte, ó, que aqui eu tenho uma tabela que eu tenho um valor energético para 10 gramas, né, de castanhas. Só que a professora utilizou quanto? Utilizou, ó, 2,5. Então é daí que eu vou partir, certo? É isso aí que vai me dar a condição de entender, né, os primeiros passos para poder entender a questão como um todo, certo? Segunda coisa, muito cuidado. Olha aqui, quanto é que de energia foi aproveitado? Somente, ó, 50%. Quem não aprendeu ainda a trabalhar com porcentagem, gente, viu, pessoal? Aprenda. Isso pode ser um diferencial na sua vida, ok? Então vamos lá. Eu sei que o valor energético para 10 gramas é 70 quilocalorias. Preste atenção agora, que a gente for resolver. Só que a professora utilizou quanto? 2,5 gramas. Então eu tenho que saber o quê? Qual é o valor energético que corresponde a 2,5 gramas de castanha. Ok? Então eu faço o quê? Eu faço uma proporção simples, né, gente? Uma regra de 3. Ou como é popularmente conhecido na escola como o famoso cruz-credo, né? Multiplicação em x, ou em cruz, certo? Então, quando eu resolvo isso daí, ó, x, né, vezes 10, dá 10x, 2,5 vezes 70, ok? Quando eu passo 10 para o outro lado, né, então, dividindo fica quanto isso aqui? No fim das contas dá quanto? Eu já deixei aqui resolvido, gente, para a gente poder ganhar tempo, tá certo? Não precisar ficar fazendo as continhas. Mas é bom vocês sempre treinarem essas operações, tá certo? Então dá quanto aí o X? Dá 17,5 quilocalorias, ok? Então vamos lá. Isso aqui é o valor correspondente ao quê? Ao valor energético de 2 castanhas. Só que no método que a professora está utilizando, ó, só aproveitou quanto de energia? 50% de energia. Então, portanto, qual é o valor energético que a gente vai utilizar na equação fundamental da calorimetria? Né? 50% de 17,5 corresponde a 8,75 quilocalorias. Então, esse é o calor utilizado. Então, corresponde a... Opa, tem um errinho aqui, gente, me perdoem, mil perdões. Aqui não é... É 8.700 e... Muda, não, muda tudo. 8.750 calorias. Não tem um CAI, certo? Fiz a conversão de quilocalorias para caloria, né? Quando eu quero fazer isso, é só multiplicar o que está em quilocalorias por 1.000. Ok? Fazer a conversão de unidades. Então, o que
né? Já sabemos que vai ser 8.750. Por que tem que converter, gente? Porque olha aqui, ó, bem aqui está em quilocalorias. E aqui está em quê, ó? Caloria. Você tem que colocar sempre nas mesmas unidades. Às vezes o aluno sabe utilizar a fórmula, sabe filtrar as informações, mas não sabe que tem que colocar, né, as grandezas, as mesmas grandezas nas mesmas unidades. E aí, esse fator de multiplicação aqui vai aparecer errado lá no final, lá na resposta. Gera muito problema. Então, cuidado, né? Coloquem tudo nas mesmas unidades, tá certo? Então, a massa 350, isso daí a gente tira lá do enunciado da questão. O calor específico é igual a 1. O ΔT, né? Vocês lembram que essa letrinha delta, né, gente? O delta, em ciências, em química, em física, representa o quê? Né? Uma variação, muito bem, entre o estado final menos o estado inicial. Né? Na termodinâmica, que é a parte ali da física que estuda os fenômenos que envolvem o calor, cuja termoquímica faz parte, né? O delta aparece aí como as equações de estado, né? As equações de estados, elas estudam fenômenos só se preocupando com o quê? Com o final e o inicial. Né? Não importa o caminho, só importa o final e o inicial. Ok? Então, o ΔT é o quê? A temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura inicial já sabemos que é 20 graus Celsius. O que nós queremos calcular é a temperatura final. Ok? Professor, está muito difícil, são muitas etapas que eu tenho que me preocupar. Calma, gente, porque a gente vai explicando devagar e assim a primeira vez pode parecer complicado, certo? Mas aí você, com o tempo e com a prática, toda questão de quer mudar de vida, quer subir, então tem que se dedicar, procurar entender, treinar, praticar, né? Que aí as coisas vão assimilando. Então, o M, ó, aliás, o Q, 8.750, né? Tá aqui, ó. Fiz aqui a aplicação da fórmula. O M, 350. O C, né, ó, é 1. E o ΔT, ó, tá bem aqui sendo utilizado. Certo? Ok? TF menos TI. Quem é o TI? 20. Então tá aqui o TI, ó. Vou usar aqui meus rabiscos aqui. Então dá quanto? 350 está multiplicando, ele vai passar para o lado de cá, ó, dividindo. Então fica 8.750 dividido por 350. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, então fica aqui desse lado da equação TF menos 20. Dá quanto, gente? 8.750 dividido por 350 dá quanto? 25. Igual a TF menos 20. Quando eu resolvo isso daqui para TF, dá quanto? O 20 aqui está subtraindo, passa para o outro lado, somando, dá quanto TF? O TF, temperatura final, é 45 graus Celsius. O item correto, portanto, é o quê? É o item C. Ok? Pessoal, vocês conseguiram acompanhar aí a explicação, o raciocínio, a ideia, o sentido da coisa toda? Beleza. Deu para captar a mensagem, né? Pergunte aí, porque eu falo rápido, às vezes falo enrolado. Vou seguindo a explicação. Como é virtual aqui, como é a distância o encontro, eu não estou em sala de aula para olhar a expressão facial de vocês quando está com dúvida. Você sabe que pela expressão facial dá para saber quando a pessoa está feliz, alegre, né? E o professor também percebe quando o aluno está com dúvida, né? Ele faz uma cara assim, né? E aquilo ali é o sinal que o professor tem que tentar mudar um pouquinho a explicação para ver se o aluno consegue
entender. Ok? Continuando então, gente. Para entender a termoquímica dentro do Enem, é fundamental que vocês tenham esse conhecimento do que vem a ser a entalpia, certo? Representada pela letrinha H. Então, a entalpia, gente, é o calor liberado, absorvido numa reação, num sistema, ok? Que ocorre à pressão constante. A grande maioria das reações químicas, elas ocorrem à pressão constante. Então, calor aqui é apresentado como entalpia. Então, quando eu estiver falando aqui de entalpia, eu estou falando de quê? Eu estou falando de calor numa reação química que ocorre aqui à pressão constante. Então, você já tem que ter isso em mente. Né? A gente representa a entalpia pela letra H. Na prática mesmo, a gente só consegue medir a variação de entalpia, que é o quê? O delta H, né? Então, vai aparecer aqui figuras como entalpia final e entalpia inicial. Ok? Tá aí, ó, delta H, entalpia final menos entalpia inicial. Certo? E o HF é a entalpia no estado final. Ok? O H é a entalpia no estado inicial. A reação química, o que é que nós vamos ter? Toda reação química, né, gente? Nós vamos ter os reagentes e os produtos. Os reagentes são as substâncias que reagem, que vão formar ali o início da reação, e os produtos são as substâncias que são produzidas. Então, ali no final da reação. Então, se eu tiver aí uma reação genérica, A como reagente e B como produto, o que é que nós vamos ter? Aqui, o estado inicial, né, são os reagentes, a substância A, estado final, a substância B, são os produtos. Então, aí, o ΔH vai ser quem? A entalpia dos produtos, que é o meu estado final, menos a entalpia dos reagentes, que é o meu estado inicial. Certo? Então, H é a entalpia dos reagentes, o HP é a entalpia dos produtos. Então, quando há absorção de calor, o que é que nós temos? Né? Que o calor ele aparece aonde? Como reagente na equação química. Ok? Quando há liberação de calor, a equação é invertida, o calor ele aparece com produtos. Isso quer dizer o quê? Que a reação ela libera calor, certo? Então, o que é que nós vamos ter? Processos endotérmicos e exotérmicos. Eu esqueci de colocar aqui, deixa eu colocar aqui agora. Ok? Vai sumir aí, certo? Quando há absorção de calor, o processo é endotérmico. Ok? Quando há... Quando há... Deixa eu escrever aqui. Por que não está indo? Vou escrever aqui embaixo, ver se vai dessa vez. Foi. Quando há liberação de calor, o processo é exotérmico. Certo? Exotérmico e endotérmico. Sumiu aí, sumiu tudo, né? A gente edita, o PowerPoint faz essa brincadeira com a gente. Pronto. A absorção de calor, gente, é o calor entrando dentro do sistema, por isso que o nome ali é endo. Endo vem do grego, né? Que é para dentro. Ok? Quando há liberação de calor, o calor está saindo do sistema. Então é exo. Exo vem do grego, quer dizer para fora. Certo? Então, só lembrar da biologia, né? Tem um retículo endoplasmático, então é dentro das células, né? Exo, tem ali alguns animais que têm exoesqueleto, né? O esqueleto fica para o lado de fora, né? De vez em quando, vez ou outra, trocam o exoesqueleto. Certo? Como é que isso daí aparece, gente, no Enem? Ok? Essas questões sobre você trabalhar com entalpia, no caso, né?
de uma provinha do Enem. Então, a questão aqui de 2018, ok? Enem 2018. Então, por meio de reações químicas que envolvem carboidratos, lipídios e proteínas, nossas células obtêm energia e produzem gás carbônico e água. A oxidação da glicose no organismo humano libera energia, conforme ilustra a equação química, sendo que aproximadamente 40% dela é disponibilizada para atividade muscular. Então tem aqui, né, a combustão da glicose. Nós vamos já entrar em mais detalhes na combustão, certo, gente? Mas deixa eu adiantar, toda reação de combustão, você vai ter a substância que vai ser queimada, que vai ser o combustível, na presença de quem? De gás, oxigênio. Se não tiver oxigênio, não tem combustão, certo? Toda reação de combustão aqui vai produzir geralmente o quê? Na maioria dos casos, né? Principalmente nas questões do Enem, né? CO2 e água, ok? A quantidade de carbonos que eu tiver aqui, ó, no combustível, certo? Eu tenho aqui 6 carbonos de substância, vai ser a quantidade de moléculas de CO2 que vai aparecer aqui nos produtos, considerando isso que a queima seja completa, certo? E toda reação de combustão libera calor, portanto, são reações exotérmicas, portanto, tem sinal negativo. Assim, é isso. Reação exotérmica, o ΔH sempre é negativo, já que está liberando calor, está perdendo calor, né? Quando você perde dinheiro, o saldo lá na sua conta bancária fica o quê? Fica negativo, você fica negativado, você fica triste porque perdeu dinheiro, né? Então aí, tá aí a equação termoquímica, ok? E a quantidade de calor que foi liberada. Então, considere as massas molares em gramas por mol, carbono 12, H hidrogênio, oxigênio 16. Na oxidação de 1 grama de glicose, a energia obtida para atividade muscular em kJ é mais próxima de... Então, vamos lá. Essa quantidade aqui, gente, é para a quantidade, menos 2.800 kJ, para a quantidade de 1 mol de glicose. Ok? Só que a questão não quer saber para 1 mol de glicose, quer saber para 1 grama de glicose. Então, de novo, aqui vamos trabalhar com a proporção simples, só que antes nós temos que trabalhar com o quê? Com a massa molar da glicose, né? Vocês sabem calcular a massa molar da substância, gente? Conseguem? É um conteúdo que é visto ali no comecinho do segundo ano, o professor dá como revisão, é lá do primeiro ano, mas geralmente o professor aprofunda mesmo no segundo ano, para dar aquela revisãozinha, ok? A massa molar, gente, é a massa de 1 mol daquela substância, certo? Como é que eu calculo? Isso daí, eu pego as massas molares individuais de cada elemento químico que compõe aquela substância. Então, por exemplo, aí temos a glicose, um tipo de açúcar, C6H12O6. Então, a massa molar do carbono é 12, certo? Só que são 6 átomos de carbono na molécula, então vai ser 12 vezes 6. A massa molar do hidrogênio é 1, só que são 12 átomos de hidrogênio, então fica 1 vezes 12. A massa molar do oxigênio é 16, só que são 6 átomos de oxigênio, então dá 16 vezes 6. Quando eu resolvo essa expressão numérica, vocês devem lembrar, né, que primeiro a gente faz as multiplicações, depois é que faz a adição. Quando eu resolver isso daqui, dá quanto? Dá 180 gramas por mol. Ok? Então, essa é a massa molar da glicose. Então, dada aí da questão, a gente sabe que 180 gramas de glicose liberam 2.800 kJ. Então, eu quero saber qual vai ser o calor liberado para 1 grama de glicose. Então, quando eu resolver a proporção simples, né, passar a famosa multiplicação em cruz, eu vou obter o valor de X igual a 15,56 kJ. Só que a questão diz que quanto aqui de energia que é aproveitado? 40% de energia.
é aproveitado. Então não vai ser isso tudo, né? Então quanto é que corresponde aí 40% de 15,56? Dá quanto? Então vai ser 15,56 quilojoules vezes 40% dá quanto? Dá 6,2 quilojoules. Ok? Corresponde isso daí. Então o item correto é o item A. Ok? Gente, vocês têm ainda alguma dúvida de como trabalhar com porcentagem? Tem? Não? Se vocês forem na loja para comprar um celular, está dando 10% de desconto. Você saberia calcular? O celular custa R$ 1.500. Aí está prometendo 10% de desconto na compra à vista. Você saberia calcular quanto é que sai esses 10% de desconto? Muito bem. Correto, viu? 1.350. 10% de 1.500, 650, você subtrai, dá 1.350. Muito bem, garoto. Então a resposta correta é o item A. Deixa eu correr um pouquinho que eu quero falar ainda de lei de Hess antes de terminar a aula. Então a termoquímica vai ser a parte termodinâmica que estuda as trocas de calor durante as transformações, sejam elas químicas ou físicas. Então, é uma coisa que eu já falei, né? E deixa eu acelerar um pouquinho, gente. A equação termoquímica, ela é só uma maneira de você apresentar uma equação que mostra o calor envolvido, né? Não é uma equação química. Então ela tem que vir balanceada, né? Com as quantidades de cada átomo, de cada elemento igual nos dois membros da equação, indicando os estados físicos e o ΔH daquela reação. Certo? Então, a entalpia que vai nos interessar aqui, para o momento aqui que aparece mais no Enem, é a entalpia de combustão. Eu já falei também sobre isso daqui hoje. Deixa eu dar aí uma corridinha, gente. Lei de Hess, pronto. Lei de Hess, certo? É a lei, ou lei da soma dos calores das reações químicas, né, em homenagem à lei de Hess a um químico suíço, né, do século XIX, que é um dos fundamentos aí da termoquímica. Diz o seguinte, que a variação de entalpia, ou seja, a quantidade de calor liberada absorvida por um processo, só depende do estado inicial e final do processo, não dependendo das etapas intermediárias. Certo? Então, a lei de Hess ela não está preocupada com o que acontece no meio do caminho. Né? Você pode até ter várias equações, uma equação química que tenha várias etapas, né? E você se preocupar com aquelas etapas, mas o que vai interessar mesmo é o final e inicial. Como é que a gente trabalha com as equações termoquímicas utilizando a lei de Hess? As equações termoquímicas podem ser somadas como se fossem equações matemáticas ou algébricas. Invertendo-se uma equação termoquímica, o sinal do ΔH também será invertido. Multiplicando-se ou dividindo-se uma equação termoquímica por um número diferente de zero, o valor do ΔH também será multiplicado ou dividido por esse número. Eu estou correndo aqui um pouquinho, gente, porque eu quero mostrar esse exemplo aqui, esses conceitos, numa questão do Enem. Certo? Então, o que você faz com a equação termoquímica para ajustar, para obter a equação alvo, né? Você faz também com os valores do ΔH. Certo? Deixa eu pegar aqui uma equação, vou pular isso aqui, pronto. Questão aí de Enem de 2019, que utiliza aí a lei de Hess. Certo? Então, vamos lá. Glicólise é um processo que ocorre nas células, convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de O2.
Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de O2 e a glicose ser convertida em duas moléculas de ácido lático. As equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são, respectivamente, mostradas a seguir. Então, está aqui a reação para a glicose, a primeira equação, né, libera menos 2.800 kJ, e a do ácido lático, né, menos 1.344 kJ. Então, o processo anaeróbico, né, um processo que há a perda aí de oxigênio, ele é menos vantajoso, né, energeticamente, por quê? Né? Vamos ver isso daí através da lei de Hess. Certo? O que acontece? A minha equação-alvo é essa daí, gente. Ok? No caso aqui, ó, só corrigir aqui, pessoal. Porque são dois, faltou um dois bem aqui assim, ó. A minha equação-alvo é essa. Certo? Eu formando, ó, através da glicose, duas moléculas de ácido lático. Então, as equações que eu vou utilizar são essas daí, ó, glicose, combustão da glicose, C6H12O6 mais 6O2, né, entre combustão, formando 6CO2 mais 6CH2, ΔH é menos 2.800 kJ. E a de baixo é a equação da queima do ácido lático, certo? Vai até 10 horas, perto de 10 horas. Vai ser às 9. Então, gente, eu vou manter a primeira equação, certo? Vou manter ela do jeito que está. Ok? Então, mantive a equação. E vou inverter a segunda. Certo? Inverter a segunda. Tá bom? E aí o que acontece? Quando eu inverto a segunda, ó, na verdade, inverter e multiplicar, né? Veja que o que aparece agora aqui, aparecia como reagente, agora aparece como produto. Ok? E o que aparece como produto aparece agora como quem? Como reagente, ó. Certo? O que eu fizer com a equação termoquímica, eu faço com o valor do ΔH. Então, se eu invertir aqui, ó, aqui tinha sinal de menos, né? Agora aqui tem o quê, ó? Tá mais, né? Sinal de mais bem aqui. Certo? Então, isso é minha equação-alvo. Então, eu cancelo, né, os valores, ok? Cancelo aqui os valores, certo? Ok? E aí eu vou obter a equação-alvo, ΔH. Na verdade, não é ΔH, perdão, aqui é só o H mesmo. Certo? Isso meu foi tudo. Então, fica como? Com H1, equação 1, que eu vou chamar isso aqui de equação 1. E aqui a equação 2. A equação 1 é menos 2.800 e o H2, né, já que são duas vezes, né, aqui tem que multiplicar por 2. Certo? Por 2. Ok? E 2 vezes 1.344 dá justamente 2.688. Quando eu faço isso aqui, resolvo isso daqui, dá quanto? Dá menos 122 kJ. Então, o item correto é o item A. Libera aí menos 122 kJ. É por isso que esse processo é menos vantajoso. Uma outra questão que utilizo aqui a lei de Hess no Enem, questão de 2016, certo?
O benzeno, um importante solvente para a indústria química, obtido industrialmente pela destilação do petróleo, contudo também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno, catalisado por ferro metálico sob altas temperaturas, conforme a equação química. C2H2, né, que é o acetileno, produzindo aí o C6H6, que é o benzeno. A energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação de entalpia das reações de combustão das substâncias participantes nas mesmas condições experimentais. Então, aí vou ter duas equações, né? Equação 1 e equação 2, a queima do acetileno e a queima do benzeno. Então, a variação de entalpia do processo de trimerização em quilocalorias para a formação de um mol de benzeno é mais próxima de que valor? Então, você tem aí as opções. A minha equação-alvo é quem? É a conversão aqui, a trimerização do acetileno em benzeno. Então, a primeira equação, né, que é a queima do acetileno, e a segunda equação, né, a queima do benzeno. O que vai acontecer aí? Eu vou multiplicar a primeira equação por 3, né? Vai ficar aqui, ó, 3, né, aparecendo como o coeficiente estequiométrico no acetileno. Quando eu faço isso na equação, está multiplicando tudo por 3. Ó. Inclusive quem? O ΔH. Então, 3 vezes 310 dá 930. E eu vou inverter, né, a equação 2, né? A equação 2, já que o benzeno aparece aqui como produto, ele vai aparecer agora como reagente. Então, eu troquei também o sinal, né? Aqui está menos 780 e aqui está mais 780. Dá quanto aí, gente? Ó. Então, eu vou só cancelando aqui, ó, 15 meio de O2, 6,5 de CO2, 6 de CO2, perdão, 3H2O, 3H2O. Só sobrou quem? As nossas substâncias de interesse, que vai formar justamente a equação-alvo. Então, aqui, de novo, esse ΔH que aparece aqui. Então, ΔH aqui, o H final é quem, ó? H1 mais H2 dá menos 930 mais 780 menos 150 quilocalorias. O item correto é o item B. Ok? Pessoal, já são 9h48. Eu vou encerrar aqui a gravação, né? E vou disponibilizar para vocês aqui o link, né? Então, para quem está assistindo essa aula posteriormente, aquele abraço, né? Deixa eu interromper a gravação. Não saiu ainda para quem vai ficar aqui, tá bom? Para quem está assistindo depois, aquele abraço. Tchau.